Bom, pessoal, então esse aqui é o último vídeo, tá? Da lista 7. E aí nesse vídeo eu juntei os últimos dois exercícios da lista, o 8.13 e o 8.14. Por que que eu fiz isso? Bom, no 8.13 ele fornece pra gente três possíveis campos magnéticos e pede pra gente falar se é possível que esses campos sejam campos magnéticos válidos fisicamente. Né? E no 8.14 ele faz a mesma coisa sobre campos elétricos estáticos. Ele quer saber se esses campos elétricos que ele deu aí são campos válidos, né? São campos elétricos estáticos válidos. Para isso, gente, a gente vai recorrer aqui para resolver o 8.13, a gente vai lembrar da lei de Gauss do magnetismo, que a integral numa superfície fechada de fluxo do campo magnético é igual a zero. Beleza? A gente viu a lei de Gauss para o campo elétrico, diz que a integral de fluxo do campo elétrico é igual à carga elétrica dentro da superfície dividido por ε0. No caso do campo magnético, como não existem polos magnéticos, não existem monopolos magnéticos, né, não existe carga magnética, a gente formula a lei da mesma forma, só que aí com um zero desse lado. Beleza? Então, qualquer campo magnético físico deve satisfazer essa condição. Então, para que um campo vetorial seja um possível campo magnético físico, ele tem que obedecer essa condição. A integral de fluxo do campo magnético numa superfície fechada tem que ser nula. Então, o que vocês teriam que fazer no exercício 8.13 em tese? Vocês teriam que pegar uma superfície arbitrária, né, calcular essa integral de fluxo e verificar que dá zero. Tudo bem? Se não der zero, significa que não é um campo magnético válido. Tudo bem? Então, essa é a ideia básica. Já no 8.14, a gente vai usar o fato que o campo elétrico eletrostático é um campo conservativo. Isso significa que a integral de linha numa curva fechada, num circuito fechado do campo elétrico tem que ser nula. Beleza? Isso é basicamente a lei da o nome que a gente dá para isso é a lei de Ampère da eletricidade. Só para lembrar, gente, a lei de Gauss da eletricidade para o campo elétrico é isso aqui, tudo bem? É igual a carga sobre ε0. Essa é a lei de Gauss da eletricidade para o campo elétrico, na eletrostática. E aí, escrevendo a versão do magnetismo dessa lei, a gente encontra isso aqui. Tudo bem? Já a lei de Ampère no magnetismo é essa aqui. É a lei que a gente discutiu bastante aqui nesse capítulo. μ0i. Tudo bem? Então a gente diz que a corrente é uma fonte de circulação do campo magnético. Então vamos lá. A carga é uma fonte de fluxo do campo elétrico. Essa é a lei de Gauss da eletricidade. Tá? Como o campo magnético não existem fontes para campo magnético, não existe uma carga magnética, vamos dizer assim, né? A versão da lei de Gauss para o magnetismo se escreve assim, tudo bem? Já a lei de Ampère no magnetismo, ela basicamente diz que as correntes elétricas elas funcionam como fontes de circulação para o campo magnético. E a versão da eletricidade para essa lei é que não existem fontes de circulação de campo elétrico, tá? Para um campo elétrico estático, na eletrostática. Tudo bem? E aí a gente obtém essa lei aqui. Então essa lei aqui é a lei de Ampère da eletricidade e essa lei aqui é a lei de Gauss do magnetismo. Essa é a lei de Gauss para o campo elétrico e essa é a lei de Ampère para o campo magnético. Tudo bem? Então, essas quatro equações juntas, elas formam o que a gente chama de equações, elas formam um conjunto das equações de Maxwell para a eletrostática. Tudo bem? Então, essas quatro equações juntas são as equações de Maxwell para magneto-eletrostática. Para a eletrostática são essas duas e para a magnetostática são essas duas. Tranquilo? Bom, aí a gente vai ver mais para frente no curso que eu posso fazer correções nessas equações. Por exemplo, se eu não tiver mais no domínio da eletrostática, se eu tiver já no domínio da eletrodinâmica, eu posso escrever essa equação aqui da seguinte forma. Eu acrescento a derivada
do fluxo magnético, por exemplo. Tá? Isso aqui vem da famosa lei de Faraday. Tá? E aqui eu posso acrescentar também um outro termo que está relacionado ao... posso acrescentar mais um outro termo aqui que vai estar relacionado com as correntes de deslocamento de Maxwell. Mas isso é uma coisa que vocês vão ver mais para frente no curso, então não vou nem falar sobre isso agora. Tá? Nesse problema a gente está discutindo eletrostática, a gente está falando de campo magnético na magnetostática e do campo elétrico na eletrostática. E aí as equações que têm que ser obedecidas são essas duas aqui, beleza? E são essas duas equações que eu vou discutir com vocês hoje, tá? Nesse exercício. Tudo bem? Então, essa parte inicial do vídeo foi mais para localizar vocês sobre tudo que está acontecendo, tá? Um comentário um pouco geral do curso. Aqui eu quero brincar um pouco com vocês com essas duas equações aqui, tá? Ora, então, no exercício 8.13, o que a gente teria que fazer? A gente teria que pegar cada um desses campos e testar se isso aqui vale. Então, a gente teria que pegar uma superfície arbitrária, calcular a integral de fluxo e ver se dá zero. O problema é que superfície a gente vai escolher, como que a gente vai fazer essa conta? É um negócio meio complicado, né? Pode ser que eu escolha uma superfície que aconteça isso, mas será que isso vai valer para toda a superfície? É difícil da gente saber, né? Já no segundo caso, eu teria que escolher um circuito fechado, calcular a integral de linha do campo elétrico nesse circuito e ver se dá zero em cada caso. Vocês concordam que isso, vocês devem concordar que isso é uma coisa bem complicada de fazer, um negócio meio abstrato. Como que eu vou escolher uma superfície? Tudo bem, tem que valer para qualquer superfície, mas eu escolho que superfície eu escolho, não tem um jeito mais fácil de fazer isso? E a resposta é tem. Mas para isso a gente precisa escrever essas duas equações na forma diferencial. Tá? E como que a gente converte essas equações na forma integral para equações na forma diferencial? A gente vai usar o chamado... a gente vai usar o cálculo vetorial. Tá? Num caso a gente vai usar o teorema de Stokes, no outro caso a gente vai usar o teorema do divergente. Tá? Então vamos lá. Eu vou fazer uma coisa, gente, que eu não fiz em nenhum momento das listas, mas acho que agora pode ser interessante. Nesse caso aqui, a gente tem uma integral de superfície, então eu vou escrever uma integral dupla. Tá? Já aqui a gente tem uma integral de linha, então eu vou escrever integral simples. Porque a partir de agora, como eu vou usar os teoremas do cálculo vetorial, eu vou converter integrais duplas, integrais triplas, integrais simples e integrais duplas. Então, começa a ser importante eu distinguir um pouco o que a gente está fazendo. Tá? Ok, então, vamos lá. Aqui, gente, eu vou usar o teorema do divergente, ou o teorema de Gauss também. O que esse teorema diz? Ele diz que, se eu fizer uma integral de fluxo numa superfície fechada de um campo vetorial, essa integral vai ser igual à integral tripla no volume limitado pela superfície do divergente do campo vetorial. Tudo bem? Então, teorema de Gauss. A integral de fluxo numa superfície fechada de um campo vetorial é igual à integral tripla do divergente desse campo vetorial no volume, limitado por essa superfície. Isso aqui é zero. Isso aqui é zero porque se isso aqui é zero, isso aqui tem que ser zero também. Beleza? Bom, mas gente, para que, como esse volume, essa superfície que eu escolhi é arbitrária, o divergente do campo magnético, o divergente de B vai ter que ser nulo. Né? E essa é a condição que a gente vai utilizar. Beleza? Para que essa equação... Deixa eu reformular um pouco a frase, que eu acho que eu não expliquei isso de forma tão boa agora. Para que essa igualdade aqui, essa relação seja satisfeita, em qualquer superfície com qualquer volume, a única forma disso aqui acontecer, disso aqui valer para qualquer volume, é que o divergente do campo magnético seja nulo. Tudo bem? Então essa é a condição que a gente impõe. Essa é a condição que deve ser satisfeita pelo campo magnético. Então, para que uma forma equivalente de escrever essa equação aqui é essa aqui. Essa primeira forma que a gente chama de forma integral, e essa segunda forma é a forma diferencial. Tudo bem? Ou forma local. Tá? E ela é uma forma um pouco mais simples. Reparem que agora é tranquilo. Para eu verificar se cada um dos campos magnéticos que ele deu aí no problema 8.13 satisfaz ou não a lei de Gauss do magnetismo, né? Satisfaz essa condição aqui, ao invés de eu pegar e escolher uma superfície e calcular a integral de fluxo, é mais fácil eu calcular o divergente de B direto. Se der zero, é um campo magnético válido. Se não der zero, não pode representar um campo magnético físico. Beleza? Então essa aqui
é a versão diferencial da lei de Gauss do magnetismo. Só para já adiantar para vocês, gente, a versão diferencial da lei de Gauss para o campo elétrico é essa aqui, ó, tá? O divergente do campo elétrico é igual a densidade de carga ρ sobre ε0. Tudo bem? Reparem que ele não é igual a zero porque na lei de Gauss para o campo elétrico a gente não tinha um zero desse lado, a gente tinha carga sobre ε0. Aí a carga a gente escreve como a integral de volume de ρdV, né? A integral tripla de ρdV, e aí a gente iguala o divergente de E de um lado com o ρ sobre ε0 do outro, e a gente obtém esse resultado aqui. Tudo bem? Isso aqui é só um comentário, tá? Ok, então, para resolver o primeiro problema, a gente calcula o divergente de cada um desses três campos. Os que derem zero são campos magnéticos válidos, e os que não derem zero não são campos magnéticos válidos. Beleza? Ok. Já aqui, nesse segundo caso, a gente vai usar o Teorema de Stokes. O que o Teorema de Stokes diz? O Teorema de Stokes diz que a integral num circuito fechado a integral de linha num circuito fechado de um campo vetorial é igual à integral de fluxo do rotacional desse campo vetorial ao longo de uma superfície que se apoia nesse circuito. Então, por exemplo, se você tiver um circuito fechado aqui assim, olha, tá? A integral de um campo, a integral de linha de um campo vetorial nesse circuito pode ser escrita como uma integral ao longo de uma superfície que se apoia, né, uma superfície como a integral do rotacional desse campo, a integral do fluxo do rotacional desse campo na superfície, numa superfície que se apoia nesse campo, que se apoia sobre esse circuito dessa forma. Beleza? É isso que o Teorema de Stokes determina. Bom, só que se essa primeira integral é nula, essa segunda tem que ser nula também. E aí, usando o mesmo argumento que eu fiz antes, como essa superfície que eu escolho se apoiando no circuito é totalmente arbitrária, a única forma disso aqui valer para qualquer superfície arbitrária que eu coloque aqui é que o rotacional de E seja nulo. E aí, o rotacional de um campo vetorial é um vetor, então por isso o rotacional tem que ser igual ao vetor nulo. Reparem que o divergente de um campo vetorial é um escalar, por isso eu só escrevi que ele é igual a zero. O rotacional já é um vetor, então eu precisei aqui indicar o vetor nulo, beleza? E essa aqui é a lei de Ampère da eletricidade na eletrostática. Tá? Na eletrodinâmica aparece um outro carinha aí, que é está relacionado com variações do campo magnético. Tudo bem? Na eletrostática, o campo elétrico é conservativo. Na eletrodinâmica, o campo elétrico deixa de ser conservativo. Tudo bem? Ok, então são essas as condições que a gente encontra aqui, tá? Que a gente precisa testar. Então, no problema 8.14, o que vocês precisam fazer é pegar esses campos elétricos que ele colocou aí, calcular o rotacional e ver se dá zero ou não. Beleza? Então, eu acho que vocês conseguem fazer isso tranquilo, eu não vou fazer aqui, tá? Eu só queria dar o caminho para vocês e fazer aqui uma discussão um pouco mais profunda de como a gente pode escrever essas leis em forma diferencial, que são as formas mais usadas em física, inclusive, tá? E aí, no final do curso, vocês provavelmente vão ver a construção das equações de Maxwell e esses assuntos aqui vão aparecer novamente, tá? Então, acho legal já discutir isso com vocês agora. Não se assustem, tá? Mas vocês já tiveram cálculo vetorial, não sei em qual curso de cálculo vocês tiveram, se foi cálculo 2, cálculo 3, mas em algum momento vocês tiveram isso, vocês já aprenderam esses teoremas todos, tá? Então é só usar eles aqui bonitinho que a gente encontra esses resultados, beleza? Então ok, gente, foi isso, fechamos aqui a lista 7, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar que eu tento esclarecer, legal?